Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e no vídeo de hoje eu quero conversar sobre dois autores contemporâneos brasileiros que eu não conhecia. Bem-vindas! Então eu quero conversar com vocês hoje sobre dois autores brasileiros contemporâneos que eu não conhecia e que eu entrei em contato por causa do Humberto Coso. Ele tem um canal que ele fala basicamente de autores brasileiros contemporâneos, e aí eu assisti um vídeo dele que ele falava desse autor aqui, que é o Rafael Galo, e desse livro, que é o livro Rebentar. O Humberto gostou bastante desse livro, eu vou deixar aqui o card dele para vocês poderem conferir o vídeo e ver a opinião dele sobre esse livro. E aí eu resolvi também colocar esse autor dentro do meu projeto Viajando Entre Livros, como representante de um autor brasileiro que eu nunca tinha lido, né? E aí também eu vou deixar para vocês tanto o card quanto aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês poderem assistir os vídeos quando eu falo desse projeto, tá bom? E aí é o seguinte, essa história aqui, Rebentar, é a história da Ângela, uma mulher cujo filho desapareceu aos 5 anos de idade. E agora, 30 anos depois, a Ângela vai a público para dizer que ela está interrompendo as procuras, as buscas por esse filho. E a justificativa dela é interessante, bem plausível, que ela diz o seguinte: o filho que ela está procurando tem 5 anos. A pessoa que ela encontraria hoje teria 35. Não seria mais aquele filho que ela ainda continua procurando. Seria um total estranho para ela. Então, para ela, o filho de 5 anos desapareceu definitivamente. E aí, tem uma parte que ele fala aqui, que aí eu achei bem bonito quando o Rafael coloca, né? Ele diz o seguinte: a esperança não é feita só desse sentimento bonito que todo mundo fala. A esperança também é feita de dor, de sofrimento. E o que a Ângela está fazendo ao interromper as buscas é uma tentativa de interromper também essa dor e esse sofrimento que tem acompanhado a vida dela por 30 anos. Não só a vida dela, como a vida da família dela, dos conhecidos dela, das instituições e das organizações que a ajudaram durante todos esses anos na procura dessa criança. Então ela está interrompendo isso. E aí o livro vai explicar várias coisas, contar a história dela e tudo mais. Para mim, como mãe, é muito difícil imaginar a dor que a Ângela sentiu durante todos esses 30 anos. Eu não consigo nem imaginar o que seria um filho meu desaparecer aos 5 anos de idade e eu nunca mais saber dele. Então, nesse sentido, eu achei que o Rafael Galo fez um livro assim, tratando de um assunto muito dolorido, desenvolveu uma personagem bem interessante que é a Ângela. Inclusive dá para ver que esse aqui é um livro de um autor iniciante. Eu não sou expert em literatura, eu não faço crítica literária, eu não faço resenhas, eu não estudei literatura, mas eu já li muito. E aí quando você lê muito, chega uma hora que você começa a detectar algumas coisas nos autores e a fazer algumas exigências pessoais. Então, eu consigo hoje olhar essa escrita aqui e saber que é a escrita de um iniciante. Mas a escrita de um iniciante com bastante potencial. Eu acho que o livro é bom, mas poderia ser melhor. E eu acho que os próximos serão. Uma outra ressalva que eu gostaria de fazer em relação aos diálogos. Eu acho às vezes que os diálogos são bem desnecessários. Na minha opinião, quando você coloca um diálogo num livro, ele tem que sair do simplesmente, oi, como vai? Tudo bem? Eu vou bem. E você? Ah, o que você tá fazendo? Ah, eu tô esperando você chegar. Ah, mas eu vou chegar atrasada. Não, se chega atrasada, eu espero você assim mesmo. Ah, então tá bom, tá? Tchau. Tem que ser mais que isso. O diálogo tem que acrescentar ao texto. Então, algumas vezes eu acho que ele não fez isso. E aí, me incomoda um pouco. Mas é isso. O segundo livro que eu quero conversar com vocês é esse daqui,
A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, espero que não dê muito reflexo, da Marta Batalha. Eu achei interessante a história desse livro, porque essa autora conseguiu vender a história dela primeiro no exterior, e aí quando, parece, né, pelo que eu entendi, quando esse livro foi vendido e as editoras no exterior começaram a se interessar por ele, aí as editoras nacionais repensaram a recusa, né, inicial do livro, e aí acho que a Companhia das Letras acabou comprando os direitos. E também parece que esse livro já vai virar um filme, né? O livro é a história de duas irmãs, a Eurídice e a Guida, durante os anos 50, os anos 60, no Rio de Janeiro. A autora vai contar quem é essa Eurídice e as pessoas que estão ao redor dela, principalmente a irmã, e aí ela vai falar sobre alguns problemas das mulheres nessa época, nos anos 50 e 60, como elas eram vistas, os problemas que elas enfrentavam dentro e fora de casa. E aí, por que esse livro é interessante? Por que eu gostei? Primeiro porque a Eurídice é uma personagem interessante e eu fiquei esperando que ela trabalhasse a Eurídice, trabalhasse bastante, mas ela não trabalhou, ela optou por não fazer isso. Então ficou um livro superficial, né? Para quem está esperando uma luta pelo feminismo, contra o machismo e tudo mais, não vai encontrar isso no livro, não. É um livro só para você ler e ler muito rápido, porque é aí que está a graça. A Marta Batalha escreve muito gostoso. A escrita dela é muito divertida, muito sarcástica. Então, você se diverte lendo. Então, vejam bem, ainda que ela não tenha feito uma análise profunda das personagens, não tenha se aprofundado na história e no conteúdo, a escrita dela é muito agradável. Então, faz com que o livro fique bom. Não é o livro da minha vida, nem poderia ser, nem sei se é essa a proposta dela, mas é gostoso. Então, por exemplo, eu leria outro livro da Marta Batalha, porque eu acho que é uma escrita fluida, muito gostosa e que diverte. E é isso. Então, esses são os dois livros que eu li. Antes que eu esqueça, eu queria dizer que esse livro, A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, também foi indicado pelo Humberto e faz parte da leitura de um grupo que ele montou, do qual eu faço parte, com a proposta de ler autores brasileiros contemporâneos. Então, por isso que eu entrei, que lá no começo do vídeo eu disse que eu não conhecia esses autores e não conheço praticamente autores contemporâneos brasileiros. E eu acho que nesse grupo do Humberto eu vou conseguir corrigir essa falha, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado dos livros. Se vocês já leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses livros, se vocês gostariam de ler. Deem um joinha no vídeo. Sigam Relivrando nas outras redes sociais e boa semana para vocês!